Qual o problema afinal? São Paulo enfrentou entre os anos de 2013 e 2014 uma das crises hídricas mais duras de sua história e afetou não só a sociedade como a agricultura e a indústria. O objetivo do nosso trabalho é apresentar intervenções sociais que minimizem a possibilidade de futuras crises no Estado. Comecemos a apresentação com uma frase de Guimarães Rosa, que expressa a nossa preocupação. A água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade, só tem valor quando acaba. Dito isso, iniciemos a apresentação do projeto integrador. Antes de mais nada, precisamos nos fazer uma pergunta. Como é feito o abastecimento de água no estado de São Paulo? O abastecimento é composto por mananciais que fornecem o que chamamos de água bruta. Os mananciais podem se apresentar em complexos de rios e lagos que podem ser represados e servem como fonte de água para o abastecimento das cidades. A região metropolitana de São Paulo é abastecida por 8 complexos ou sistemas, que produzem até 60 mil litros de água por segundo e atendem 33 municípios. Conforme vemos no mapa, esses são os principais municípios atendidos pelos sistemas. Dentre esses sistemas, destacam-se o Cantareira, o Guarapiranga, o Alto Tietê, o Rio Grande e Ribeirão de Estiva, Alto Cotia e Baixo Cotia e Rio Claro. Mas antes de chegar até a sua casa, a água bruta que é fornecida pelos sistemas de abastecimento passam por uma série de cuidados que ocorrem nas estações de tratamento. Mas o que é uma estação de tratamento? São nessas estações onde acontece uma série de processos químicos que limpam a água e tornam ela potável. Ela sai da represa, onde acontece uma filtragem grosseira de folhas e galhos, e é enviada para um tanque de floculação, onde com a adição de substâncias aglomeram-se as partículas de sujeira. Na decantação, as partículas se depositam no fundo e são retiradas, onde após isso acontece a filtragem com cascalhos, pedregulhos, areia e carvão. Em seguida, é incluído na água cloro para eliminação de germes e flúor para a prevenção de cáries na população. Como vemos na tabela, essas são as 8 estações de tratamento de água na região metropolitana de São Paulo. Na primeira coluna temos o nome do sistema, na segunda a produção de água e a população que é atendida na terceira. Destaca-se o sistema Guaraú, onde acontece a maior produção dada a quantidade de pessoas que são atendidas. Agora que você já sabe como o sistema de abastecimento é organizado, a próxima pergunta é: por que a crise aconteceu? A crise hídrica ocorreu devido a 3 fatores muito importantes. O fator político, onde o governo do estado fornece as outorgas de exploração de mananciais de água segundo suas diretrizes e interesses. O fator gestão, a empresa mista Sabesp recebeu a outorga do governo do estado para explorar a água bruta dos reservatórios de água. Contudo, a falta de investimentos do estado, combinada com a gestão pouco efetiva dos recursos por parte da Sabesp, abriu espaço para a crise. Fator clima. A redução da pluviosidade entre 2013 e 2014 foi o que desencadeou a crise. Associada à falta de gestão e à falta de investimentos na infraestrutura de abastecimento, as previsões de uma crise hídrica se mostraram verdadeiras. Conforme podemos ver nesse gráfico, incluído no artigo Crise de abastecimento de água em São Paulo e falta de planejamento estratégico, podemos ver a relação que existe entre as máximas temperaturas e a quantidade de água produzida, o que se dá a entender que quanto mais quente, mais a população consome água, o que mais demanda as estações de tratamento e o que torna muito maior a exploração dos mananciais de água. Mas como podemos resolver isso? Apresentamos a vocês o programa Casa Sustentável, objeto do nosso projeto integrador.
O projeto baseia-se em 3 fatores: mídia, mobilização social e economia, ambos assistidos e geridos pelo governo. Fator mídia. Através de redes de comunicação como TV, rádio e redes sociais, incentivar a população a fazer o uso de meios sustentáveis que, além de reduzir o valor das suas contas de água e luz, podem evitar futuras crises hídricas. Mobilização social. Influenciar a população pelos meios de comunicação a partir da informação a fazer uso de muro verde, iluminação natural, captação de águas pluviais, reuso de água, filtro de condensação de água e banheiro seco, como meios sustentáveis para eliminar a possibilidade de novas crises e diminuir os custos com água e luz. Para compreendermos a viabilidade da ideia e quais impactos dela sobre a sociedade, iniciamos uma pesquisa pública para compreendermos a vida e o custo com os serviços de água, luz e esgoto, e a aceitação dos dispositivos propostos no projeto integrador. Fator economia. A proposta afetaria diretamente a economia, com geração de renda, novos empregos seriam gerados, aumento do comércio, com os comerciantes da área civil recebendo mais pedidos de materiais, competitividade. Haveria mais acessibilidade a produtos, já que a competitividade entre os comerciantes seria incentivada. Governo. Incentivar o comércio, incentivar os meios de comunicação, investir em melhorias para o abastecimento de água, fiscalizar o trabalho dos administradores que recebem a outorga de exploração da água, as indústrias e os grandes agricultores. Olá pessoal, a gente está retomando aqui uma sessão do nosso portal, que é o editorial. O editorial reflete a opinião da nossa empresa, a opinião do portal Tratamento de Água. Hoje especificamente, dia 9 de janeiro, eu quero refletir a opinião não só minha, mas de muitos profissionais que trabalham, assim como nós, nesse setor de águas efluentes e que às vezes não podem exprimir a sua opinião, como por exemplo os funcionários das concessionárias. Então é importante que o que eu vou dizer aqui para vocês reflete a minha opinião e a de muita gente que trabalha nesse setor. Eu queria falar com vocês sobre essa crise hídrica que nós estamos vivendo, não só na cidade de São Paulo, mas como na região metropolitana de São Paulo. E é uma crise complexa, porque ela não é uma crise que vai ser administrada só pela Sabesp. A Sabesp é uma das concessionárias que atende essa região. Você tem concessionárias municipais, tem concessionárias privadas, inclusive. Você tem influência da ANA, Agência Nacional de Águas, que é uma organização federal. É bastante complexa. Eu não quero entrar no mérito de por que nós chegamos, nem como nós chegamos a esse nível que está hoje, dos reservatórios praticamente vazios. Se foi um erro político, um erro de estratégia, certamente foi, mas o importante é a gente discutir aqui, no aspecto técnico, é a nossa situação de presente e de futuro. O fato é que nós temos uma região de 11 milhões de habitantes na cidade, mas nós temos 19 milhões de habitantes em 39 municípios que compõem a região metropolitana de São Paulo. E a macrometrópole, que são 180 municípios, comporta 30 milhões de habitantes. O que é importante a gente notar? Nós não vamos ter, preste atenção no que eu estou dizendo, nós não vamos ter uma condição pluviométrica favorável para a recuperação dos mananciais. Não vamos ter. Então esse é um fato. As chuvas que estão acontecendo mal conseguem nos abastecer na demanda de hoje. E o que é muito preocupante? Está passando o verão, que seria a época de chuvas, e onde a gente tinha esperança que pudesse haver uma recuperação. Na verdade, nós que trabalhamos na área sabíamos que isso não ia acontecer. Vai chegar o outono, meados de abril, final de março, abril, e aí as chuvas cessam praticamente por total. E aí a gente vai ter 6 meses de seca. Então, se a gente entra na fase de outono sem chuva e sem os reservatórios recuperados, a gente pode entrar no que o pessoal está chamando de colapso. Eu queria que as pessoas entendessem o que pode ser um colapso nesse setor. O que é ficar sem água? Né? E nenhuma obra que possa reverter esse quadro tem condição de ser feita até esse momento de abril, daqui a 3 meses.
porque são obras complexas, importantes, que vão ser feitas. Por exemplo, uma obra significativa que é o novo sistema São Lourenço, que pode nos trazer, em final de plano, acho que 8 metros cúbicos por segundo. Ela não vai ficar pronta esse ano. Um reuso de efluente para fins potáveis, que é uma obra também complexa, que pode nos atender com uma obra de grande porte, 2 metros cúbicos por segundo. É pouco e é demorado para fazer. Então, o que nós podemos fazer nesse momento? Só existe uma solução a ser feita, que é um racionamento planejado, muito bem feito e grande, um racionamento que não é pequeno, não é como está sendo anunciado hoje no jornal, uma diminuição de pressão ou um corte pequeno de água. Se a gente tem uma demanda de 60 metros cúbicos por segundo na região metropolitana de São Paulo, vamos fazer uma conta. 60 metros cúbicos por segundo, se eu tenho saída de 60, eu teria que ter uma entrada de 60 e não estou tendo. Então eu tenho que ter uma saída, uma retirada dos reservatórios suficientemente pequena para que eu possa recompor os reservatórios, minimamente para não ficar sem água nenhuma quando entrar no outono. Então eu acho que as companhias de saneamento todas, o governo tem que vir a público e falar que o racionamento vai ter que ser muito mais radical do que se imagina. Para que a gente possa tentar recuperar os reservatórios, teríamos que baixar a demanda de 60 para algo como 10 ou 15 metros cúbicos por segundo. É mais ou menos dizer que a gente teria que ficar um dia com água e 4 ou 5 ou 6 sem água. Isso para que a gente possa chegar, na época de outono, tendo um reservatório minimamente abastecido para que a gente não fique sem água nenhuma durante o outono e o inverno. Então eu peço que essa discussão venha a público, que as pessoas acordem para esse problema. Eu percebo que as pessoas não estão se preocupando adequadamente a isso. Agora vem o carnaval, as pessoas esquecem. Lógico que a água não vai faltar agora, porque está chovendo e está repondo. Mas a situação que está se desenhando é muito, muito grave. É muito, muito grave. Eu gostaria de estar errado. Eu gostaria que alguém viesse aqui, me desmentisse, me provasse de que a gente não vai ter esse problema. E eu ficaria felicíssimo de me retratar, falar, vocês me desculpem, eu estava errado, realmente a gente não vai ter esse problema, mas vai. E ficar sem água pode ser uma crise social sem precedentes na cidade. Eu não consigo imaginar as coisas que podem vir a acontecer numa falta desse tipo. A gente teve um exemplo numa cidade pequena do interior de São Paulo, Itu, que tem 150 mil habitantes, onde teve uma situação que foi um pequeno exemplo do que pode acontecer aqui em São Paulo, principalmente. Caminhão-pipa andando pela cidade com escolta policial, saques, movimentos. Isso é muito grave. É muito grave. Eu espero que o governo, as prefeituras, enfim, todo mundo que está envolvido nessa problemática pense melhor, seja sincero. Parece que o novo presidente da Sabesp está tendo uma postura diferente de admitir esse problema, mas ainda não admitiu na dimensão exata que ele tem. Então, o nosso editorial, a nossa opinião aqui é a seguinte: hoje a gente está numa situação muito, muito grave e espero que as pessoas comecem a ver isso com mais seriedade. O colapso que o pessoal se refere pode ser uma crise social sem precedentes. E eu não consigo imaginar até onde ela pode chegar. Pessoal, é uma pena a gente estar abordando esse assunto. Espero poder retomar assuntos menos dramáticos em outros editoriais. Muito obrigado.